Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Grisotto e eu sou sócio fundador da Leão Bravo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da nossa cultura, quais os valores e o que a gente preza mais aqui dentro da empresa. Primeira questão que você vai ouvir falar muito, quase todo dia, é a nossa atitude de dono. Isso é muito verdadeiro, a gente sente e trabalha muito em cima disso. O que é a atitude de dono? É o pensar como se fosse sócio do cliente, literalmente. Quando você vai analisar um relatório, por exemplo, você vai pensar com a cabeça dele, puxa, mas o que aquele cliente gostaria de ver nesse relatório? Qual número é importante? Qual o gráfico que é mais relevante para a situação dele? Dentro da realidade daquela empresa, eu como sócio, o que preciso enxergar? O que eu preciso fazer? Quando a gente incorpora esse pensamento como se eu fosse sócio daquele cliente, a nossa predisposição em ajudá-lo aumenta. A nossa predisposição em julgar ou criticar diminui. Isso vai se transmitir, de fato, para o relacionamento com ele no dia a dia. Então ele vai sentir isso. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu já vivenciei muito isso. E a gente trabalha com essa cultura diariamente, não é por acaso. É porque existe uma confiança entre as duas partes e a gente transmite essa confiança quando eu começo a me colocar no lugar dele. Então eu peço que você comece a incorporar isso. Se você já não incorporou, comece a incorporar. E se você já incorporou esse hábito da atitude de dono, reforce sempre. Jamais esqueça de pensar como se você fosse o sócio daquela empresa, daquele cliente. Essa prática do questionar-se, mas e o que eu posso melhorar? E o que eu posso melhorar? E o que eu posso melhorar? Isso tem um reflexo enorme, você vai sentir, Ele vai te dar uma resposta, putz, que legal, que bom que você está me ajudando, era isso que eu queria, que relatório legal, que número importante, que bom que você veio. Os feedbacks nossos, dos clientes, eles são muito positivos. A gente tem isso documentado através de pesquisas, você vai presenciar isso no dia a dia, o cliente vai falar isso porque gera-se uma confiança a partir daí. E essa confiança é a base, é o que sustenta um relacionamento, seja ele entre as empresas, entre as pessoas. Então isso é muito importante. Incorporar essa atitude de dono é o primeiro valor que a gente preza mais aqui dentro da Leão Bravo. O segundo ponto é a questão da integridade. Não me venha pedir uma opinião para, por exemplo, se o cliente pode sonegar. Não pode. Nós somos extremamente íntegros, éticos. Não existe um meio termo nesse sentido. Se você roubar, se você desviar, se você mentir, tá fora. Não só da nossa empresa, mas do relacionamento com o cliente. Isso a gente não admite aqui dentro. É um trabalho que também você vai perceber ao longo dos tempos. Se você já trabalha conosco, você já percebe isso. E o menor sinal, indício de que você não está sendo íntegro, isso vai ser motivo suficiente para a gente não poder mais trabalhar junto. É tão gostoso trabalhar com a confiança, saber que o parceiro, o colega de trabalho, ele está fazendo o que é certo, ele está recomendando o que é certo para os clientes. E outra, no mundo de hoje, onde existe muita malícia, quando o nosso cliente, o empresário, ele vê que ele pode se apoiar na gente, pode confiar que a nossa recomendação ela vai ser íntegra, ela vai ser direcionada para aquilo que é mais correto, isso gera ainda mais confiança, contratos que vão durar ainda mais tempo. Então, a integridade ela não é apenas positiva para o nosso relacionamento, ela é positiva para o fluxo de caixa também. Outra questão que nós prezamos muito é a comunicação. Não adianta você se enfiar na tua cadeira, no teu computador e não se comunicar, não falar com a gente, Nós temos as reuniões operacionais semanais, geralmente às segundas-feiras, que é para isso, para a gente conversar, se comunicar, trocar ideias. Eu não sei de tudo, você também não, ninguém sabe de tudo. E se alguém falar que sabe de tudo, tá fora também, porque a gente não sabe de nada, na verdade. Então a comunicação ela é importantíssima, seja por e-mail, sinal de fumaça, pombo correio, Skype, e-mail, qualquer coisa. Mas precisa se comunicar, precisa falar. Tá com dor, tá com problema, tá com dificuldade? Fala. Pede feedback, pede opinião, busca até no Google, o que seja.
Mas traga isso para a equipe, coloque em cima da mesa, né? Vamos discutir, vamos se comunicar. Não adianta nada tentar fazer tudo sozinho, inflar o ego, falando eu sei fazer sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Isso não cabe aqui dentro. Né? A comunicação ela é muito importante e ela tem que ser fluida. Né? Eu e os sócios, nós vamos falar abertamente. Se você acertar, nós vamos dar o parabéns. Se você errar, eu vou falar onde que você errou. Mas sem te criticar, sem faltar com integridade, como eu já falei. Mas eu vou te corrigir porque é necessário. Né? Então a comunicação ela é super importante. Tem isso sempre em mente. Um outro ponto importante na Leão Bravo, né, para desenvolver esse trabalho, é a questão da curiosidade. Se você não quiser saber a respeito da vida do cliente, do mercado em que ele atua, da situação dos colegas de trabalho ou de como desenvolver um melhor trabalho com uma planilha de Excel, com o sistema que o cliente usa, se você não tiver a curiosidade te dando um impulso para buscar essas soluções, vai ficar estagnado. Curiosidade é a essência do conhecimento, é a chama que te impulsiona a buscar uma solução adequada para cada tipo de cliente. E por último, a quinta questão mais importante, não digo mais importante, mas ela é tão importante quanto as demais, é o foco em resultados. Por favor, sempre foque em resultados. Não adianta nada ter a planilha mais linda do mundo, o sistema mais eficaz do mundo, se o cliente não estiver tendo resultado na prática. Geração de caixa, lucro líquido, retorno sobre investimento, principalmente. São resultados práticos, ele tem que ter. Você tem que ter um resultado prático. Não adianta tentar automatizar ao máximo o seu trabalho se você continua trabalhando 8 horas por dia e não produzindo nada. Tem que ter foco em resultado. Então, aquela pergunta, o que eu posso melhorar para esse cliente? E realmente depois verificar se teve uma melhoria, se teve um resultado. Tem que perguntar para ele, lembra de se comunicar. Então, foco em resultado. Então, essas 5 coisas são muito importantes para nós. Essa atitude de dono, a integridade, a curiosidade, a comunicação e o foco em resultados. Um grande abraço e até a próxima.